Abra sua Bíblia de Êxodo, capítulo 12. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Eu quero que a igreja repita comigo: 10º dia desse mês. E se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser macho de 1 ano, sem defeito. Pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até 14º dia do mês. Repita comigo: 14º dia do mês. Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passa então um pouco de sangue nos laterais e nas vigas superior das portas das casas, na qual vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo. Repita comigo: assada no fogo. Com ervas amargas e pão sem fermento. Pão sem fermento. A igreja repete: pão sem fermento. Não coma carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. A cabeça, as pernas, as vísceras. Não deixais sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comer, esteja prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, coma apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, todos dos homens e dos deuses, como dos animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passaria adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês, todos os seus descendentes, celebrarão como festa ao Senhor. Celebre como decreto perpétuo. Durante 7 dias, com pão sem fermento. Pão sem fermento. Porque quem comer qualquer coisa fermentada
do primeiro ao 10º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outro no 7º. Não faça nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. E só o que poderão fazer. Celebre a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei o exército de vocês do Egito. Celebre esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações. No primeiro mês, coma pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia ao entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa e nem comer qualquer comida fermentada. Será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não coma nada fermentado, onde quer que morrer. Coma apenas pão sem fermento. Amém. Você pode fechar sua Bíblia e prender sua atenção para cá. Eu tinha trazido para os irmãos todo o significado do coelho, do ovos e do peixe, que é simbolizado a Páscoa no dia de hoje. Mas eu não vou me deter. Na quinta-feira eu trago para os irmãos da onde surgiu o coelhinho da Páscoa, da onde surgiu a história do ovo de chocolate e de onde surgiu o peixe durante a Semana Santa, a Quaresma. E para você que possivelmente vai ouvir e ver esse vídeo, será que é ainda o decreto celebrar a Páscoa nos dias de hoje? Ou será que essa Páscoa ela foi substituída por uma celebração muito maior e de muito maior efeito na vida de uma pessoa? Sim, embora Cristo ele tenha celebrado a Páscoa com os discípulos, mas embora ele tenha celebrado a Páscoa com os discípulos, ele substituiu a Páscoa pela Santa Ceia do nosso Senhor. Mas foi trazida aqui uma peça muito bonita, por sua vez, muito emocionante, que fala sobre o amor de Cristo, sobre o amor da igreja. E quando essa peça aqui era colocada para vocês verem, o meu coração pulava, o meu coração batia mais forte, a minha alma começou a angustiar, até o meu espírito gritou alto. Mas não foi de alegria, não foi de emoção, foi de uma profunda tristeza de como a igreja cristã está caminhando na terra num dia chamado hoje. O que é a igreja, irmãos? O que é a igreja do Senhor? Qual é o verdadeiro sentido da igreja? Qual é o papel da igreja do Senhor aqui na terra? Para que o Senhor te chamou? Qual é o propósito de Deus na tua vida? Qual é o propósito de Deus na nossa vida?
dia ou a semana onde é celebrada a Páscoa, onde muitas pessoas não sabem o verdadeiro significado dessa festa tão maravilhosa, que se tornou o paganismo da igreja cristã no dia de hoje. Porque a Páscoa ela não é celebrada pelo coelho, porque quem morreu na cruz do Calvário foi Cristo, e pela figura de um cordeiro, e nós lemos esse texto bíblico para você, onde resista a verdadeira Páscoa dos hebreus, e depois foi seguindo de geração em geração, chegou até os judeus. Qual é o significado da palavra Páscoa? Saída de uma situação de escravo para uma situação de liberdade. Páscoa é o livramento, é a liberdade da situação de escravo que o povo hebreu estava vivendo no Egito, para ir morar na mansão celestial que nós chamamos de a Nova Canaã. Mas aquela época era literal, era Canaã que mandava leite e mel. Anos aproximadamente o povo hebreu viveu como escravo. Olha para cá. Há quem diga que o povo hebreu era escravo. Nunca foram escravos. Escravo é uma situação irrevogável. Nasceu escravo, morre escravo. Eles estavam escravo, mas não era escravo. Estava lá como escravo, mas não era escravo. Escute o que eu vou te dizer agora. Você pode estar passando por essa situação que você está passando, mas você não vai ficar nela, porque você não nasceu para ficar nela. Você vai passar por ela, porque isso é uma promessa de Deus. Se você está passando por essa situação tão difícil que você até disse, eu não vou conseguir vencer, vai, meu irmão, porque não tem como uma pessoa que nasceu com a promessa de Deus viver uma vida como se fosse escravo. Não há grilhão que possa prender a promessa de Deus na vida de um escolhido. Você nasceu para ser escolhido, não é escravo. Não é escravo. O povo hebreu estava passando uma situação muito difícil. Só que o povo hebreu, eles não foram para lá à força. Os hebreus não foram para lá arrastados. Não. Eles foram. E os hebreus não foram para lá para comer da migalha que o rei do Egito dava. Não. O povo hebreu chegou lá aproximadamente no número de 12 pessoas. E nem foram para morar lá na terra como escravo. Eles foram lá para morar numa terra boa, porque foram debaixo de uma promessa de um grande homem chamado José. Aleluia. O povo hebreu foi para lá para comer do muito melhor, para escapar da fome onde ele estava. Mas como o homem é falho, o homem promete e não cumpre. Passou os faraós, e aquela promessa de deixar o povo hebreu numa terra boa e comer do bom e do melhor ficou no esquecimento. E entra faraós e esquece da promessa feita e começa a castigar o povo. Olha para cá. Não acredita em promessa de homem.
Não acredita em promessas de homem, porque o tempo passa e ele esquece. Mas acredite na promessa de Deus na tua vida. Porque quando Deus promete, meu irmão, pode passar o céu e a terra, mas a sua palavra continua de pé na sua vida. Quando Ele promete, Ele não falha. Quando Ele diz, eu vou fazer, agora você precisa entender. Há um tempo determinado para Deus cumprir a sua promessa. Aleluia. Há um tempo determinado para Deus cumprir as suas promessas. Ouvimos o texto aqui, irmãos, que quando o povo estava lá sendo escravo, o Senhor levanta um homem chamado Moisés. Alguém me escuta? Dê glória a Deus. O Senhor chamou um homem chamado Moisés. Só que o Senhor chamou Moisés e dá uma estratégia. Dá uma ordenança a Moisés. Não ia sair assim o povo de qualquer maneira. Não. E o Senhor estabeleceu um tempo e um dia da saída deles do Egito a caminho a Nova Canaã. Sabe qual foi o dia? Sabe qual foi o mês? Você leu. O mês aí que você leu, se você percebeu, o mês de janeiro. E o dia, o 14º, dia 14 de janeiro, foi a data marcada para Deus libertar o povo da escravidão. E todos nós sabemos, e quem é comerciante, quem trabalha no comércio, sabe que o mês de janeiro é o pior mês que tem. É o mês que a maioria das pessoas passa por dificuldade. É o mês que a maioria das vezes a empresa coloca as pessoas para fora por causa da dificuldade. É o pior mês que tem, é o mês de janeiro. Mas para Jeová o negócio muda a história. Aquilo que é pior vai se tornar o melhor. Aquilo que parece impossível, quando chega diante do Todo-Poderoso, Ele vai fazer do pior o melhor para a tua vida. O Senhor disse, olha, Moisés, prepara o povo. Vai ser no 10º dia do primeiro mês do ano. Qual é o primeiro mês do ano nosso? É o quê? Janeiro. Prepara o povo. Um dia que Deus vai mudar a tua história tem uma data marcada, viu? Só que eu vejo aqui, do mesmo jeito que eu estou vendo aqui na igreja hoje, eu vejo lá no povo hebreu a mesma coisa que eu estou vendo aqui. Muitos levantam a mão e recebem o que está saindo aqui de cima, mas muitos não tem nem escutando o que o pastor está falando, está viajando, está com a mente longe, ou está conversando. Nesse tempo também estava dividido o povo de Israel. Tinha um povo que estava acreditando na promessa do que Deus iria tirar eles lá do Egito, mas tinha um povo que dizia, não, o melhor é ficar aqui, porque pelo menos aqui não tem cova para nós ser enterrados, tem pepino para a gente comer. Não é diferente nos dias de hoje. Moisés foi levantado por Deus para tirar aquele povo, mas o número de grupo de pessoas não queria sair de lá. A maioria queria ficar lá mesmo. E você vai ver toda a história, o povo murmurando, o povo dizendo, Moisés era muito melhor, a gente ia ficar lá no Egito, pelo menos lá tinha cebola para comer, lá tinha cova para nós enterrar. Olha, meu irmão, que mente pequena e miserável.
você. E Deus estabeleceu uma regra para eles. E o que Deus estabelece na tua vida também. Bata no ombro aí do seu irmão, bata no ombro dele, bata. O teu dia está contado. Diga para ele, diga. Está marcado um dia, um mês e um dia da tua vitória. Só quem levanta a mão e dá glória aí, meu irmão. Aleluia, aleluia. Conta, sente o cheiro aí, sente o cheiro da tua vitória. Deus trouxe você aqui essa noite para te dizer: o Senhor marcou o mês e o dia. Conta aí, meu irmão. E é 14 dias o dia da tua vitória. A partir de hoje, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Segura aí para tu dar um pulo bem grande da glória. Segura. E o número 14, você sabe qual é o número? Que chega a 14? 7. 7 mais 7 é quanto? O número 7 é o número da perfeição. Meu Deus, eu acho que os irmãos vão entender. O número 7 é o número da perfeição. O teu milagre vai ser dobrado, meu irmão. Vai ser 14. É o número da perfeição dobrando aí para a tua vida. Tudo que Deus faz é perfeito. Conta aí, tu vai ver o que Deus vai fazer. Se a porta está fechada, 14 dias vai ser aberto. Se o juiz não decretou a tua vitória, 14 dias vai bater o martelo e vai te dar nas tuas mãos. Porque esse é o Deus que marca o dia, o mês, para te dar vitória. Eu não sei qual é o Egito que tu está passando. Mas uma coisa que eu quero dizer para você. Já está dizendo a palavra, você está passando, você não vai permanecer lá. Agora tem um porém, não fica no grupo dos medrosos, dos covardes, não fica no grupo não, vai para o grupo dos valentes, aquele que diz: Moisés, eu sei que nós somos aqui, estamos aqui como escravos, não sabemos guerrear, mas estou contigo e não abro, Moisés, vamos para frente, vamos vencer essa guerra. Porque tem um grupo aí que diz: será que vai dar certo? Já tentei uma, já tentei duas, já tentei três, já tentei quatro. Meu irmão, se você tentou até 7, tenta mais 7, que aí é 14. Glória a Deus. Aí é 14. Mas esse dia vai chegar. Eu creio, meu Deus. Você crê nisso? Eu creio. Moisés teve uma grande dificuldade porque o povo estava dividido. Aí sempre quando tem alguém que não vai com aquilo que você quer, ou com aquilo que a liderança, o que Deus está estabelecendo na tua vida, vai dizer: tu vai para quê, bicho? Não precisa disso não. Não vai não, vai ficar aqui mesmo. Esse negócio aí não vai dar certo não. Aí você diz assim na cara: estou enjoado de comer cebola podre, eu quero agora leite e mel. Eu agora quero leite e mel. A promessa de Deus para a minha vida foi que o Senhor ia me dar o melhor dessa terra. Esse negócio de eu ficar mendigando pão, não. Deus vai me dar o melhor dessa terra, a promessa dele. Você crê nisso, meu irmão? Está na hora de você mudar o seu pensamento. Aleluia. Eita, Deus maravilhoso. E Deus disse a Moisés: Moisés e Arão, do Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para a sua família. Para cada. Porque o cordeiro e sem defeito. Amém?
Esses meninos estão aí na janela aí. Vem sentar aqui, por favor. Para colocar para vocês sentar. Paulo estava pregando a vigília e tinha um menino sentado na janela, ele dormiu, caiu e morreu. Eu tenho um bom medo quando vejo alguém na janela que pode cair e morrer. Eu não sei se eu tenho a fé de Paulo para ressuscitar, não. Isso separa um cabrito, um cordeiro para cada família, sem defeito, puro. E ele diz: se uma família for pequena demais para um animal inteiro, divide com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme cada um pode comer. Levanta a mão aí para receber. Aumenta o teu armário, porque Deus vai mandar para repartir. Tu não vai pedir dinheiro emprestado, tu vai emprestar. Assim diz o Senhor teu Deus essa noite: eu te escolhi para brilhar neste lugar, e tu vai encher a minha casa da glória de Deus. A bênção vai ser tão grande que tu vai puxar para os vizinhos para almoçar, para jantar na tua casa. Meu irmão, comece a comprar logo uma mesa de 6 cadeiras, de 12, porque a mesa vai ser grande. Comece a comprar um fogão de 6 bocas, de 12 bocas, porque a glória vai ser grande na tua vida, meu filho. Separa aí o cabrito aí, mas se a família for pequena, não destrói não. Chama o teu vizinho para participar do banquete contigo. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. É amar o nosso próximo, é repartir com aqueles que não têm. Não é criticar e dizer bem feito, está faltando tudo em casa porque está em pecado. É não, miserável. É não, porque o tempo de Deus vai chegar na vida dessa pessoa. A igreja do Senhor é essa. Será que quando você vai comer aquele prato de comida na tua mesa, e muitas vezes você deixa sobrar, muitas vezes reclama isso de novo? De novo? Eu não aguento mais comer isso de novo. Deus está colocando na tua mesa o melhor, meu filho. Porque tem tanta gente dizendo: ah, se tivesse pelo menos um arrozinho com ovo para mim comer, minha barriga está vendo, tá? Tem gente agora dessa que gosta da ponte, morrendo de fome, não tem onde comer, está catando lixo, e Deus tem dado você o melhor. Eu vejo o mesmo povo do Egito, o mesmo de hoje, é saindo carne pelos narizes e murmurando. Eu tenho uma plena certeza e convicção que você tomou o café da manhã, se não tomou foi porque não quis, mas tinha. Você almoçou e almoçou bem, um peixezão assado, talvez até um baião feijão maduro, não sei. Talvez você até merendou à tarde e tem uma janta zona te esperando, ou então o João Filho te esperando após o culto. Isso é Deus na tua vida, meu irmão. E você dá para boca dizer que Deus não te vê. Deus te vê e te dá o melhor. A saída tem um dia, mas tem que fazer um ritual.
vai ter que pegar um carneiro e matar. Ele começa a dizer: o animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde até o 14º mês, dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo e pô-lo ao sol. Eita Deus, aleluia. Tu quer receber o milagre de Deus na tua vida? Quem quer receber? Quem quer? Quem quer? Então não olha para o cabrito do teu vizinho não, porque ele deve ser maior, está mais gordinho não, viu? O que Deus te deu é suficiente para você e na sobra. Não olha para a vida do teu irmão não, meu irmão. Você pode até olhar para a vida do irmão e dizer: meu irmão, está faltando alguma coisa aí? Vamos aqui repartir esse pãozinho, vamos. Vamos repartir aqui esse café. Meu irmão, eu não tenho aqui do bom e do melhor não, mas o que eu tenho é teu. Vem. Senhor, aleluia. Essa é a igreja do Senhor. Você está entendendo? Versículo 6: guarda até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Versículo 7: passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta da casa, para a qual vocês comerão o animal. Veja só a ordenação. Aqui é onde está a verdadeira Páscoa, viu? A Páscoa foi celebrada em 2 sentidos. Primeiro, para ser um memorial, para quando os filhos verem os pais celebrando a Páscoa, os filhos vão perguntar: para que é esse culto, papai? Esse culto é quem memora da saída dos nossos antepassados do Egito para ir para a terra de Canaã. Segundo, para prefigurar, assim como foi a morte de um carneiro inocente, para livrar os primogênitos do povo hebreu. O Senhor usou um animal inocente e pegou o sangue dele, passou nos umbrais das portas, nos umbrais da porta, passou nos umbrais da porta o sangue, para quando o anjo da morte viesse, passasse por cima da casa, porque lá estava o sangue do cordeiro. Aleluia! Escute o que eu vou falar para você agora. Quer ficar livre da maldição? Anda com o sangue do cordeiro na tua testa. O meu Deus é diferente do seu. O meu Deus não permite eu ir para o carnaval e nem beber vinho. Porque, pastor, o teu Deus não perdoa? Não perdoa. Só que o meu Deus me perdoa com o sangue de Cristo. E o Deus dessas pessoas perdoa na quarta-feira de cinza, com um sacerdote miserável, pega uma cinzazinha e passa na testa e está perdoado. Não, meu irmão, o que perdoa é o sangue de Cristo na minha vida. Mata o cordeiro e passa o sangue nos umbrais. Aleluia. Aí muitas pessoas perguntam: por que eu estou passando por isso? Por que tanto isso? Irmão, será que a marca do sangue de Cristo já saiu do umbral da tua porta espiritual? Você tem que deixar permanecer o sangue de Cristo, para quando o anjo da morte chegar e olhar para você: esse aí não, esse aí não, nessa aí não. Essa aí tem a marca do sangue de Cristo. Pode passar do lado, vai para outra rua, vai para outra casa, mas nele ninguém toca. Vocês vão preparar o carneiro, vocês vão sacrificar, vão preparar até o 14º dia. Eita.
tem pessoas que acham que conhece um pouquinho da Bíblia, ou canta, ou é líder da isso, líder daquilo outro, acha que é alguma coisa. Se não for Deus preparando, meu irmão, você não sabe nem fazer um arroz. Quando você menos espera um arroz queima, eu estou citando arroz da igreja. Bate na parede e fica bem grudadinho. Só que o arroz da igreja se tornou um arroz parborizado. Você quer fazer ele ficar grudado e não consegue, é solto. É todo mundo escolhido, cada cal por si, acabou-se. Só que a igreja de Cristo é essa igreja que foi aqui, contracenada aqui, vem drogada, vem prostituta, vem menino de rua, vem, aqui tem um lugar de salvação. Enquanto essa peça estava sendo aqui, contracenada neste lugar, meu coração começava a gritar, será que a igreja é isso aqui, irmão? Será que a igreja é isso? É cada um brigando entre si, é o irmão falando mal do outro, é o criticando mal do outro, é o caluniando mal um do outro. Será que a igreja é isso, meu irmão? Que não consegue olhar na cara e dar paz do Senhor e dizer eu te amo? Será que a igreja de Deus é essa, irmãos? Será que essa é a igreja que o Senhor vai vir buscar? Ou é a igreja que aprende a conviver com o erro do seu irmão e com os defeitos? Paulo já disse, devemos suportar o mais fraco na fé. É verdade. Essa não é a igreja. A igreja que vai subir não é essa. A igreja que vai subir é aquela que ama e faz a obra com sinceridade e com amor. Aleluia. Disse, se prepara aí, se está doendo, vai doer agora. O chicote está só balançando, ainda não está aqui não. Aleluia. Versículo 7. Passa então um pouco de sangue nos laterais, nas vigas das portas das casas, no qual vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Eita Deus! Por que Deus não disse, vocês podem cozinhar a carne e comer a carne? E Jeová disse, a carne vocês não podem comer cozinhada, vai ter que ser assada no fogo. Assada no fogo. Carne só presta no fogo. Crente só presta no fogo. Crente que está dentro d'água fica cru ou com